Minha amiga, meu amigo, todo mundo está ouvindo essa questão essa rota de colisão entre Brasil, França, o agro brasileiro, o Carrefour, a negativa do Carrefour francês em comprar a carne brasileira para abastecer o supermercado Carrefour na França. Muito se fala, mas pouco se explica. E assim sendo, poucos entendem. Eu vou tentar aqui, de uma forma bem didática, explicar o que verdadeiramente está se passando e qual é a origem desse problema. A não compra de carne brasileira por parte dos supermercados Carrefour na França. Vamos lá. A União Europeia é um bloco comercial que compõe vários países do continente europeu. E esse bloco tem uma presidência rotativa. A cada período, um país preside o bloco econômico da União Europeia. E por coincidência, e infelizmente, quem está comandando a União Europeia, esse bloco comercial, é a França. A França é hoje o país com maior capacidade agrícola na Europa. A maior produção agrícola dentro da Europa, que abastece a Europa, sai da França. Por essa razão, já existe há mais de 20 anos uma discussão, uma parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Mercosul é um bloco comercial que tem ali os países do sul da América, do nosso continente. Brasil, Argentina, Uruguai e outros países. Mercosul, Mercado Comum do Sul, o sul do continente americano. Pois bem, a França, aliás, para essa proposta passar a valer, essa parceria União Europeia e Mercosul, é preciso que os países da Europa votem essa parceria. Mas a votação não pode ser 5-4, 3-2, 10-1, não, tem que ser votação unânime. Todos os países da Europa têm que votar sim ou não para a proposta valer. Se um país se colocar contra, embora a maioria esteja em outra posição, a proposta não avança. E a França não quer essa parceria da União Europeia com o Mercosul. E por que não quer? Porque a França, ela tem a sua agricultura forte quando o assunto é continente europeu. Se entrar o Mercosul nesse processo, ela vai perder espaço, porque o Mercosul, liderado pelo Brasil, que é o maior produtor de alimento do planeta, se entrar nesse processo, eles vão ficar em desvantagem. Hoje, eles lideram o mercado europeu. Se o Brasil entra com o Mercosul, quem vai liderar? O Mercosul, mas, na verdade, é o Brasil que é o maior mercado. E por essa razão, a França recusa essa parceria. Recusa essa parceria sobre pressão dos agricultores franceses, que lá são muito fortes. E eles não têm a mínima condição de fazer frente ao mercado brasileiro. Por essa razão, eles ficam criando dificuldades, falando que a carne brasileira é isso, que a carne brasileira que o gado brasileiro é produzido em terra desmatada, criando esse monte de narrativa para desqualificar o nosso mercado.
de forma a fazer com que os demais países europeus, acreditem nessa narrativa e não aprove essa parceria. Mercosul, União Europeia. Quando fala Mercosul, entende-se Brasil, porque é o maior país dentro desse bloco. E aonde o Brasil é mais forte? Na pecuária. O Brasil tem uma força terrível na pecuária. O Brasil exporta carne para o mundo inteiro. E a nossa carne é tida como a melhor do mundo. Mas a rede do supermercado francês Carrefour decidiu o quê? Como forma de atacar o governo brasileiro e o agronegócio. Decidiu o quê? Não mais iria comprar carnes brasileiras para abastecer os supermercados Carrefour lá na França. Aqui no Brasil ia continuar normal, lá na França. Ou seja, à medida que a carne brasileira não entra na França, abre-se espaço para a carne do produtor francês. Isso é protecionismo, isso não é legal na transação internacional. E o Carrefour tomou essa decisão sob pressão dos agricultores franceses, que vivem de ajuda do governo e não têm vida própria. Eles têm medo de simplesmente ser riscado do mapa comercial se o bloco se o Mercosul e o Brasil celebrar essa parceria. Mas as pressões foram muito fortes aqui no Brasil. O agronegócio se levantou. As pessoas de mente mais antenada começaram a fazer boicote a produtos franceses. Danone é francês. O Danone, aquele alimentozinho, é francês. Peugeot, a marca de veículo Peugeot, Renault, é francês. A rede do supermercado Carrefour e o outro, que poucos sabem, Atacadão. A rede do supermercado Carrefour e Atacadão são franceses. A maioria dos vinhos e queijos consumidos no Brasil são franceses, entre tantos outros produtos. O que as pessoas antenadas no Brasil começaram a fazer? Pregar o boicote a toda e qualquer marca de produtos franceses no Brasil. Como também boicotar a rede de supermercado Carrefour e Atacadão, repito, que são franceses. Diante desse movimento feito no Brasil, o CEO, ou seja, o presidente do Carrefour, sediado lá na França, resolveu voltar atrás na sua decisão, que era de não mais comprar carne brasileira para abastecer os supermercados franceses. Ou seja, voltou atrás, sobre muita pressão, e até fez uma nota de desculpas. Essa é a razão dessa cisana. É por essa razão que a França, do seu Emmanuel Macron, presidente daquele país, ataca tanto o Brasil, a nossa soberania, tenta a todo custo desqualificar a nossa agricultura e o mais incrível, encontra eco em pessoas da esquerda que dá espaço para ele falar e fazer o que quer no Brasil. E uma dessas pessoas que joga contra o patrimônio, ficando do lado do Macron, é aquele que deveria ser o primeiro a defender nosso Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que me parece que ele tem uma situação estranha com o Macron. Até quando o assunto é janja, deixa para lá. Vamos continuar o assunto que interessa. Então, senhoras e senhores, essa é a questão. Não existe nenhum país no mundo, vou repetir, não existe nenhum país no mundo fazer frente à nossa agricultura, o nosso agronegócio, ao nosso mercado de alimentação. O Brasil tem 800, quase
quase 9 milhões de metros quadrados. Quase 9 milhões de metros quadrados. Aqui nós somos rigorosos com a questão meio ambiente. Toda e qualquer área brasileira agricultável é obrigado a deixar 20% do seu território para a reserva ambiental. Na região amazônica, a situação é maior ainda. Lá, o produtor só pode trabalhar em 20% da sua terra. As outras 80% tem que ser reserva. Cadê a França? Cadê a reserva da França e da Europa? Cadê as matas da França e da Europa? Destruíram tudo, principalmente num período da Revolução Industrial. A nossa agricultura, ela é sustentável, tem leis rigorosas, e ai de quem sair fora da linha. É penalizado, duramente penalizado aqui no Brasil. Essa falácia de desmatamento, disso, de queimar, balela. Existe? Existe. Não é tanto quanto se fala e não é maior que qualquer outro país do mundo. O Brasil, que tem 212 milhões de habitantes, olha só, senhoras e senhores, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. No entanto, alimenta ao redor do mundo, a nossa agricultura, alimenta ao redor do mundo 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, de pessoas, de seres humanos. Então a nossa agricultura precisa ser respeitada. Se a França não aguenta fazer frete, pede para sair, mas tem que nos respeitar. Essa carta com pedido de desculpas não é o bastante. Voltar atrás na decisão de não comprar carne não é o bastante. Porque a França já vem agredindo o Brasil há muito tempo. Historicamente. E não é de agora. Sem contar, entre os produtos franceses consumidos no Brasil, ainda também tem um destino turístico. Os brasileiros têm tara para ir para a França, passear nas férias, fazer turismo, sendo que aquele povo, além de ser um povo mal educado, fedorento, e tão fedorento quanto o povo da França, para não gostar de banho, é a cidade, Paris. Uma cidade marcada pela violência, onde tem a sua realidade mascarada pela propaganda. É por essa razão, senhoras e senhores, que nós temos que proteger o que é nosso. Eu fiz um vídeo nesse sentido pedindo aos produtores brasileiros, aos consumidores, ao pessoal do agronegócio, que tenham um pouco mais de vergonha na cara. Nós precisamos ter vergonha em nossas caras. Nós, brasileiros, nós temos síndrome de cachorro vira-lata. Não valorizamos o que é nosso. Quando você for no supermercado, não compra queijo francês. Compra argentino. Compra vinho argentino. Compra vinho chileno. Quando for fazer turismo, procure fazer turismo dentro do Brasil, conhecer o nosso Brasil. Se tiver que ir para a Europa, vá para um país onde tem uma parceria e respeito ao nosso povo, aos brasileiros, não a França. Historicamente, a França é preconceituosa, embora seja um povo extremamente esquisito, que acha ser superior. Quando for comprar carro, para que comprar carro de marca Peugeot e Renault? São carros esteticamente feios, de má qualidade, são verdadeiras carroças que não estão adequados para nossas estradas, são verdadeiros lixos. Para que comprar carro de marca francesa? E outra coisa, quando for numa rede de supermercado fazer uma compra, procure comprar em rede de supermercado que pertence ao Brasil. Evite o Carrefour e evite o Atacadão. Vou repetir, esses dois supermercados pertencem ao mesmo grupo, Carrefour e Atacadão pertencem ao mesmo grupo econômico e são franceses. Quem vê o nome assim, Atacadão, pensa que é brasileiro, né? Francês. Não entre nesses dois supermercados para nada, nem para correr da chuva.
Vá no supermercado de bandeira nacional. Valorize o que é nosso. Minha amiga e meu amigo, boicote nesses canalhas para aprender a respeitar o Brasil. Há um ditado que diz o seguinte, abre aspas, o melhor rio do mundo é aquele que passa no fundo do meu quintal. Fecha aspas e pense nisso.